Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 8, no dia 17 de maio de 2021. A aula de hoje encerra o conteúdo de Bash Script, e aí semana que vem vocês têm o trabalho prático para entregar na segunda até às 19 horas, e as apresentações serão na segunda e na quinta-feira, tá bom? Hoje a gente vai ver um pouco sobre estruturas de repetição voltadas para conjuntos de dados. Então a gente já viu, né? For, while, do while, mas a gente viu no sentido de repetir alguma coisa tantas vezes, né? X vezes ou N vezes. Hoje a gente vai ver como fazer estruturas de repetições sobre comandos ou sobre um arquivo de entrada, tá bom? Então isso daqui vai ser bem importante para algumas questões do trabalho prático, tá bom? Depois disso a gente vai ver o trabalho trabalhando com Bash Script. Nesse caso aqui eu vou mostrar um problema de redes, né? E vou mostrar como resolver ele utilizando Bash Script, utilizando um script para que aquele problema seja resolvido de forma automática. Hoje não tem exercício de fixação, né? O exercício de fixação seria o próprio trabalho prático, tá bom? E depois desse, desses primeiros itens aqui, eu vou dar dicas de cada uma das questões do trabalho prático. Então, não vou mostrar como que faz, mas vou dar uma lida no enunciado, vou apontar algumas coisas que têm que ser feitas para que o trabalho consiga ser resolvido, para que cada questão consiga ser resolvida, tá bom? Nesse caso aqui é necessário acompanhar a videoaula, tá? Aqui o slide já consegue explicar bastante coisa, mas aqui seria bem importante cada equipe com cada tema assistir a sua parte, né? A sua questão relacionada. Bom, então, repetições sobre conjuntos de dados. Uma introdução, né? O que a gente vai ver aqui? Laços de repetição podem ser construídos para acessar um conjunto de informações, em vez de apenas repetir ações por um número determinado de vezes. Assim, é possível, por exemplo, realizar ações sobre informações contidas em um arquivo ou retornadas por um programa comando. Então, a gente vai ver como utilizar estruturas de repetição sobre um arquivo de entrada, tá bom? Ou sobre um comando, tranquilo? Então, os próximos exemplos vai ser um para cada coisa aqui. O primeiro exemplo, pessoal, é usando a estrutura de repetição, né, para obter informações retornadas por um comando. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Vamos lá. Ó. Eu, Nessa linha aqui, eu estou escrevendo conteúdo do diretório corrente dois pontos, tá? E eu estou redirecionando essa mensagem para um arquivo chamado arcdir, beleza? Tá. E aqui, olha só o que eu estou fazendo. Estou fazendo uma estrutura de repetição, tá bom? E essa variável arc aqui, ela vai entrar, né? Esse índice aí no comando ls, ou seja, o comando ls ele faz o que? Ele lista o que tem no meu diretório, tá bom? Então esse arc aqui, em cada vez que entrar aqui no laço, ele vai pegar um dos arquivos ou uma das pastas que estão dentro da minha pasta. E aí vai escrever aquele nome no meu arcdir, beleza? Vamos testar esse comando aqui para vocês entenderem melhor. Então eu vou abrir a pasta aqui. Aulas, códigos, aula 8. Vou excluir esse arcdir, tá bom? Deixa eu ver qual que é o exemplo aqui. Acho que é esse daqui. É esse aqui mesmo, pessoal. Vou abrir o terminal, tá? Pronto, beleza. Então, pessoal, observe o seguinte, ó. Aqui, esse arc que é uma variável que está recebendo cada um dos meus arquivos que estão na minha pasta corrente, ó. Então, se eu der um ls aqui, eu tenho isso daqui tudo no meu diretório, na minha pasta. E esse laço aqui ele vai percorrer arquivo por arquivo, tá bom? E escrever o nome daquele arquivo em arcdir, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar isso daqui para ver. Bash repetição conjunto comando.sh. O
que vai acontecer? Na primeira linha, eu vou ter essa mensagem sendo escrita em arcdir. Depois eu vou escrever cada um desses nomes aqui, ó, que estão no meu diretório, no arcdir. E por fim, olha só, na linha 9, a variável dir está recebendo o diretório corrente, né? PWD, ele me mostra qual que é o diretório corrente. E aí eu estou escrevendo uma mensagem, nome dos arquivos do diretório tal estão em arcdir. Então, rodando aqui, pessoal, nome dos arquivos dessa minha pasta aqui estão em arcdir. Vou dar aqui um cat arcdir para ver o que acontece. Olha lá, pessoal. Então, o arcdir aqui, ó, como que é o conteúdo dele? Ó? Conteúdo do diretório corrente, que é essa primeira mensagem aqui, e o que eu coloquei dentro do meu laço. Então, a cada momento, essa variável cifrão arc aqui, ela está recebendo um arquivo daqui, ó. Então, entrada, leitura linha, leitura palavra, monitoramento, problema redes, repetição conjunto comando e assim por diante, tá bom? Ela também recebe o próprio arcdir, porque o arcdir, ele tá aqui no ls também, tá bom? A partir do momento que eu criei ele aqui, ele passa a estar no meu diretório. Olha aqui, pessoal. Tranquilo essa ideia aí? Então aqui é uma das maneiras de fazer o quê? Você usar a estrutura de repetição sobre um comando em específico do Bash. Tá bom? Então o ls ele listaria todos os arquivos. Ah, professor, mas eu quero pegar um arquivo por vez. Então como que eu faço? Eu faço esse laço aqui, ó. Aí ele vai pegar um arquivo de cada vez do comando ls, do meu diretório. Ok? Vamos lá. O outro exemplo, pessoal, é como eu obter, né, recuperar informações de arquivos de entrada. Então, eu tenho um arquivo pronto, por exemplo, considere esse arquivo aqui, que tem o nome de entrada, tá bom? Vou mostrar ele aqui para vocês. Aqui. Então, considerem esse arquivo aqui, tá bom, de entrada, e eu quero ler ele, tá? Como que eu faço para ler ele? Vou utilizar a estrutura de repetição. Mas como que eu vou utilizar essa estrutura de repetição? Primeiramente, eu tenho que pensar o seguinte: eu vou querer ler esse arquivo, tá? Palavra por palavra ou linha por linha? Eu tenho as duas opções, tá bom? Então, até mesmo no trabalho prático, dependendo da questão que vocês forem fazer, vocês vão ter que ler por linha. Dependendo, vai ter que ler por palavra. Dependendo, vai ter que ler a linha e depois quebrar em palavras, tá bom? Então, só contextualizando um pouquinho aí. A gente vai ver como ler esse arquivo aqui chamado entrada das duas formas, palavra por palavra e linha por linha. Palavra por palavra é bem parecido com esse daqui, ó. Tá bom? Vamos lá ver o palavra por palavra, então, ó. Palavra por palavra é apenas isso, pessoal, ó. Então, for, palavra, in. O que eu estou fazendo aqui nesse comando? Eu estou exibindo o que tem no meu arquivo entrada. Bom, e aí, como eu estou numa estudo de repetição, então a cada momento essa variável palavra vai receber uma palavra diferente do meu arquivo entrada. Vamos testar ele? Vamos lá. Então, esse daqui é a leitura por palavra, tá? Ele está aqui, tranquilo. E aqui eu vou rodar. Deixa eu dar um clear para limpar a tela. Bash, leitura, palavra. Olha lá, pessoal. Ó. Então, a cada momento que eu entro no meu laço de repetição, eu exibo uma das palavras, ó, de forma sequencial. Tranquilo? Como que eu faço isso para ler linha por linha? Linha por linha, a gente não vai usar o for, a gente vai usar o while, tá bom? Então, a gente usa o while. Essa primeira linha ela é um pouco esquisita, tá? Mas seria meio que invertido em relação aqui, ó. Então, primeiro vem o comando, né? Cat entrada. Aí esse cat entrada, ao invés de exibir na tela o conteúdo, eu vou usar o operador pipe, né? Então a saída desse comando vai ser a entrada desse comando aqui. E a minha variável linha, ela vai receber cada linha desse arquivo de entrada. Beleza? Vamos testar isso daí? Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Leitura linha.sh é esse arquivo aqui, tá bom?
E aí aqui eu vou colocar leitura linha.sh. Olha lá que legal, pessoal. Então, ó, deu linha por linha do arquivo. Cada iteração do meu laço, ele lê uma linha diferente. Inclusive, por eu ter soltado linhas aqui, né? Dado um Enter aqui, ele também imprimiu essas linhas vazias aqui, essas linhas em branco, tá bom? Se eu apagar aqui, ó, ele não vai imprimir essas linhas em branco. O que eu fiz de errado? Ah, tá, desculpa. É aqui que eu deixei espaço, né? Linhas em branco. Então, se eu apagar essas linhas em branco aqui e apertar para rodar aqui, ele não vai aparecer as linhas em branco, tá bom? Então, essa é a ideia da repetição sobre conjuntos de dados. Então, a gente pode manipular tanto arquivos quanto comandos, get, ls e assim por diante, ok? Bom, vamos pensar agora em soluções rápidas, tá? Então, aqui está quase chegando no problema de redes para resolver. Estou só pensando como que a gente consegue resolver um determinado problema. Então, uma introdução aí. Utilizando o Bash Script, é possível desenvolver soluções para diversos problemas de administração de redes. Isso tem que estar claro para vocês, que a disciplina que a gente está estudando, ela é para ajudar a vida de vocês, ajudar a resolver problemas de redes. Frequentemente, ó, bem interessante essa parte também, mais de uma solução será possível para um mesmo problema, com vários graus de eficiência e dificuldade de programação. Isso daqui é importante não só para script, não só para Bash Script, tá bom? Isso é importante para qualquer linguagem de programação. Para resolver um determinado exercício ou problema, você sempre vai ter mais do que uma solução, tá? E não quer dizer que uma está errada ou a outra está errada. Podem ter várias soluções e todas as soluções estão corretas, tá bom? Mesmo que o problema seja o mesmo. Aí, isso daqui sim interfere. O grau de eficiência, uma solução ela pode ser muito lenta e uma outra solução pode ser muito rápida. Então, realmente, isso daqui já vai depender, tá bom? Da solução que você tem. E isso daqui também. Então, às vezes, aí, ó, é um problema muito bobo, só que a pessoa que está resolvendo não conseguiu entender muito bem e vai resolver da maneira mais difícil possível, dificultando a programação daquele script para resolver o problema, tá bom? Então, isso é bem importante. Na hora que vocês forem resolver problemas de redes, não adianta sair já fazendo código. É importante ler o problema, ler o enunciado e ir rascunhando a solução, né? Meio que abordando uma estratégia de dividir para conquistar. Então, vai testando parte por parte da solução, tá? Até chegar na solução completa, beleza? Isso a gente fala mais lá para frente quando eu for dar dicas de cada uma das questões. Pessoal, um exemplo bobo aí, ó, para ilustrar isso que eu estou falando aqui, ó, tá? Isso daqui e a tal das soluções rápidas também. Considere, pessoal, esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo chama teste, tá? E ele contém o seguinte texto: o usuário 144.719 sabe programar em Bash Script. Qual que é o que eu tenho que resolver aqui? Tem que apenas substituir, né? É necessário que todas as ocorrências de 144719 sejam substituídas pelo nome Adolfo. Tá bom? Então imagina aí, né? É um exemplo bem bobo, mas imagina que seja um problema de redes e tal. Eu tenho várias formas de resolver, tá? Eu vou apresentar duas formas. Uma que quem solucionou o problema fez de forma correta, mas gastou muito tempo, gastou muita linha de código. E uma outra forma que, com uma linha de código, já resolve o problema. Tá bom? Então, essa primeira solução aqui é a solução, digamos assim, mais demorada para fazer. Tá? O que, que ele fez aqui? Primeiro passo, ele criou um arquivo, uma variável chamada arquivo, tá? E colocou nela uma string chamada saída.txt.
Essa variável arquivo, né, ela vai escrever o resultado do script, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Em um primeiro momento, ó, eu mandei imprimir, tá? Sem pular linha e salvar isso nessa variável arquivo. O que eu estou fazendo nessa linha aqui? Nada mais estou fazendo que criando esse arquivo saída.txt e, se for o caso dele já existir, eu estou apenas limpando ele. Então, nesse momento aqui, ó, como usei apenas um sinal de maior, ele sobrescreve todo o conteúdo que tenha nesse arquivo aqui. Tá bom? Tá. E aqui que eu estou fazendo? Aqui, pessoal, estou usando aquela estrutura de repetição, né? Para pegar palavra por palavra que vai ser exibida a partir desse comando aqui. O que esse comando faz, o cat test? Ele exibe o conteúdo do meu arquivo teste, tá bom? E aí eu vou pegar palavra por palavra dele. Dentro do laço, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que verificar a palavra que é igual a isso daqui. Então, no momento que eu achar uma palavra igual a isso daqui, eu vou substituir ela por Adolfo, beleza? Vamos lá. Então, cheguei aqui, palavra, tá? O é igual a esse número aqui? Não. Então, se não é igual, eu entro no else. O que o else faz? Ele imprime sem pular linha, tá? O caractere O com espaço. Esse caractere O com espaço, eu estou mandando ele para o meu arquivo saída.txt, tá bom? Vim aqui em cima, estou na próxima palavra, usuário. Usuário é igual a esse número? Não. Então, eu vou imprimir sem pular linha, tá bom? Usuário, espaço, e vou colocar esse conteúdo na minha variável arquivo, ou seja, em saída.txt, tá? Lembrando que dois sinal de maior aqui quer dizer que eu estou colocando no final do arquivo. Eu não estou sobrescrevendo nada. Chegou nessa próxima aqui, ó. Então, 144719 é igual a 144719? Sim. Então, nesse caso, eu vou entrar aqui, ó, e ao invés de imprimir essa palavra aqui, que é esse valor, não. Eu vou imprimir Adolfo e espaço e vou montar esse conteúdo para a minha variável arquivo. Tranquilo? Então, é essa a ideia, tá? Vou mostrar esse script aqui para vocês verem que realmente funciona. Deixa eu apagar esse aqui e esse daqui. Esse aqui é o script, tá, pessoal? Então, é bash solução1.sh. Pronto. Então, criou o arquivo saída.txt. E no lugar de 144719, eu coloquei a palavra Adolfo. Beleza? Tá. A outra solução, ela usa apenas uma linha, tá? E antes de eu mostrar ela para vocês, tentem resolver esse probleminha aqui usando apenas uma linha, com um dos comandos que a gente viu na aula passada. Bom, então, pausem o vídeo, tentem resolver. Continuando aqui, a gente pode usar o comando sed. O que o comando sed faz que a gente viu na aula passada? Ele basicamente faz o que as planilhas, né, ou o Word ou Writer, eles fazem também, que é o localizar e substituir. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó, S barra. Então, aonde eu encontrar essa palavra aqui, né, eu vou substituir por Adolfo. Isso para todas as ocorrências na linha, tá? Tá, então vou fazer essa substituição em que arquivo? No meu arquivo teste. Então, teste que eu vou estar localizando isso e substituindo por isso. E aí o resultado disso daqui tudo eu vou estar mandando para o meu arquivo saída.txt. Vamos testar então? Bom, então eu apaguei o arquivo saída aqui para a gente fazer e não ter a mesma saída do anterior, tá? Então vamos testar aqui. Então o comando é sed, aspas duplas, s barra,
144,719 substitui por Adolfo. Eu coloco o G aqui para considerar substituir todas as ocorrências desse padrão na minha linha. O arquivo é teste. E eu vou estar redirecionando a resposta desse daqui para saída.txt. Pronto, vamos testar. Olha lá, pessoal, então substituiu, tá? Vamos fazer um outro teste? Então vamos fazer aqui, ó. Ao invés de substituir por Adolfo, eu vou colocar 2 asteriscos, tá? E vou mandar lá para saída3.txt. Cat saída3.txt. Olha lá, pessoal. Então, o usuário asterisco, asterisco, sabe programar em Bash Script. Então, o importante aqui é o seguinte, vocês verem que são duas soluções, tá? Uma mais fácil para programar e outra mais difícil, mas as duas resolvem esse problema aqui, tá bom? Vamos para o problema de redes, então, que eu estava conversando com vocês. Aqui é o enunciado, tá? Então, o enunciado tem algumas coisas destacadas aqui em verde para ajudar na interpretação do enunciado, mas nem sempre vai ter isso. Então, é importante que vocês leiam o enunciado diversas vezes e separem ele, dividam o enunciado em partes, tá? Em uma empresa foi solicitada a criação de um mecanismo, de um script, de monitoramento automático. Então, o script vai rodar para sempre ali. E contínuo. Então, automático e contínuo vai rodar para sempre e sozinho, tá? Da conectividade de todos os seus servidores. Então, qual que é a ideia aqui? A empresa quer criar um script que rode de maneira automática e para sempre para testar a conectividade com todos os servidores. Se eu consigo mandar pacotes para todos os servidores. De quanto em quanto tempo? A cada minuto, tá? Então, a cada minuto, os servidores devem ser verificados e o resultado dos testes deve ser armazenado em um arquivo texto. Como isso pode ser feito? Os destaques em verde aqui já ajudam a entender o que é fazer no problema, tá bom? Então, antes de mostrar como isso pode ser feito, pausem o vídeo novamente e tentem bolar estratégias de resolução. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, isso é importante, isso eu não preciso fazer, tá bom? Então, eu vou continuar a explicação. Primeira pergunta, como podemos verificar conectividade? Conectividade a gente pode verificar através do comando, do programa ping. A cada minuto. Como que a gente pode fazer o script, entre aspas, aí, tá, pessoal? Rodar a cada minuto. A gente pode usar o comando da aula passada, o comando sleep 60. Por que sleep 60? Que a sleep é a quantidade de segundos. Então, o script vai adormecer, vai dormir por 60 segundos, que seria 1 minuto. O resultado dos testes deve ser armazenado em um arquivo texto. Como assim isso? Bom, então cada vez que eu rodar o comando ping, e eu verificar se teve sucesso ou se não teve sucesso, eu vou redirecionar esses resultados para um arquivo texto. E eu posso definir o nome desse meu arquivo texto, tá bom? Se no enunciado não falou o nome dele, eu posso fazer isso. Tranquilo? Tá. Então aqui é só resumindo o que eu falei, tá? Primeira coisa, como podemos verificar a conectividade? A gente pode utilizar o comando ping e eu coloquei 2 testes aqui para fazer com vocês, beleza? Vou fazer aqui agora. Então, primeiro, ping-q-c1 www.registro.br. Olha lá, pessoal. Então, já explicando, o ping, ele manda pacotes para esse domínio aqui, para verificar se eu tenho conectividade com esse domínio. O traço Q, ele suprime a saída aqui, tá? Ele oculta algumas informações. O traço C1, ele determina que eu vou mandar apenas um pacote. O traço C1, um pacote transmitido. Beleza? Nesse um pacote transmitido, um foi recebido e eu não tive perda de pacote. Tranquilo? Vou testar o comando de baixo.
O comando de baixo é endereço-IP, né? 56.98.36.127. Ele está demorando um tempo a mais, provavelmente ele não vai conseguir enviar o pacote. Olha lá, pessoal. Então, um pacote transmitido, 0 recebido. Por que eu mandei vocês testarem esse comando aqui? Porque a partir dessa saída aqui, ó, dessas duas saídas, a gente já consegue perceber como verificar a conectividade. Então, como que a gente verifica a conectividade? A gente tem que verificar, né, nessa linha em específico aqui, esse número aqui, ó. Se esse número for 1, teve sucesso, eu tenho conectividade com o meu servidor. Se esse número for 0, eu não tenho conectividade com o meu servidor, tá bom? Então, dessas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dessas 5 linhas, a que me importa é apenas essa linha aqui, tá bom? E apenas o que me importa é esse valor aqui, tá bom? Esse aqui e esse aqui. Aqui eu estou explicando, tá? O que é o traço Q faz, o que o traço C1 faz também. Mas já falei anteriormente. Aqui é a execução, eu já mostrei para vocês. E aqui eu explicando, né, que o que importa para a gente, né, é a linha que contém o texto received. Se for 1, o teste teve sucesso, então eu tenho conectividade com aquele servidor em específico. Se for 0, eu não tenho conectividade com aquele servidor em específico, tá? Então, como que eu posso resolver esse problema? Vamos considerar, tá, que todos os meus servidores, tá, o endereço IP deles ou o nome DNS, eles estão em um arquivo de entrada. Então, a gente já tem um arquivo de entrada com todos os servidores. Aqui são 4 endereços IPs, tá bom? Então, a gente vai testar a conectividade de cada um deles. Testou desse? Teve sucesso ou não? Escreve no arquivo de saída. Teve sucesso ou não? Escreve no arquivo de saída. Faz com esse, faz com esse. Testou com todos os servidores? Manda o script dormir 1 minuto, depois volta aqui e testa novamente. Tranquilo? Vou mostrar a resolução para vocês. Resolução, pessoal. O arquivo de entrada meu, né, que está entrando com dados no meu script, é um arquivo chamado servidores, que é esse daqui. Bom, o arquivo de saída, onde eu vou escrever o resultado dos meus testes, eu coloquei que ele vai chamar monitoramento.txt. Tá bom? Aqui eu já estou colocando uma mensagem, né, no meu arquivo de saída, no monitoramento.txt, que é resultado dos testes, 2 pontos. Aqui vem a lógica toda do exercício, tá? Eu tenho uma estrutura de repetição mais externa, tá? Então, tenho uma estrutura de repetição externa e uma interna. A externa, ela vai garantir que o script rode indefinidamente. O script vai rodar para sempre. Por que para sempre? Porque o monitoramento, ó, é contínuo, tá? É para sempre que eu tenho que fazer esse monitoramento. Então, enquanto for verdade, aqui eu não mudo momento nenhum, né, para falso, esse script vai rodar. Já aqui dentro, ó, nessa estrutura de repetição aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou andando no meu arquivo de entrada, né, IP por IP. Então, resumindo, o laço externo é para o script rodar para sempre. O laço interno é para testar IP por IP, servidor por servidor. Então, estou dando um comando cat aqui, ó, que ele vai exibir o que tem no meu arquivo entrada, tá? E como eu estou usando o while aqui, então essa variável IP vai receber em cada momento, em cada iteração do laço, um dos servidores, começando com esse, depois esse segundo, depois esse terceiro, depois esse quarto. Bom, aqui vem a parte interessante, ó. Aqui tem um comando gigante, tá? Vou explicar parte a parte para vocês. Essa primeira parte aqui, ó, o que ele está fazendo, pessoal? Vou mostrar junto aqui no terminal, tá bom? Então, essa primeira parte aqui nada mais é que ping, traço Q, traço C1, cifrão IP.
Esse cifrão IP está pegando um dos IPs dos servidores. Então, vamos considerar que está pegando esse daqui, ó, 10.57.7.204, tá? Então, 10.57.7.204. Essa primeira parte aqui, ela me retorna isso daqui, ó. Espera um tempinho, vai dar erro, não vai conseguir transmitir pacote. Pronto, ó, 0 recebidos. Só que eu não me interessa toda a saída, tá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Então, estou usando esse comando aqui, ó, grep received. O que ele faz? Ele vai me retornar apenas as linhas que tenham essa palavra aqui, tá? Então, se eu coloco isso daqui, me retorna apenas essa linha. Vamos testar? Grep received. Esperar um tempinho, né? Porque o pacote está tentando transmitir e não estamos conseguindo. Olha lá, pessoal, que legal. Retornou apenas uma linha. Só que não me interessa a linha toda, né? Me interessa apenas esse valor aqui. O que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que cortar essa minha linha. Cortar e, ao mesmo tempo, escolher qual dos campos que eu quero pegar. Então, tá, vamos lá. Então, vou fazer um... Deixa eu pôr aqui mais para o meio aqui, para ficar mais fácil. Cut, tá? Vou cortar essa linha. Usando qual delimitador? Bom, deixa eu maximizar. O delimitador do meu arquivo, da minha saída aqui, ó, dessa daqui, é o espaço, né? Então, o espaço que faz, que eu quero delimitar aqui, né? Que eu quero separar. Então, eu vou cortar a linha a partir do espaço, tá? Tá. E qual campo que eu quero? Eu quero o quarto field, né? O quarto campo ou quarta coluna. Por quê? Aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira e aqui é a quarta. O que eu apertei? Ah, tá. Isso mesmo. Olha lá, pessoal. Então me retornou o valor 0, tá bom? Repetindo, o cut aqui, ele vai cortar, né, aquela linha. E aqui o traço D é para especificar qual que é o delimitador. Eu falei que o delimitador é um espaço, né? Porque cada palavra aqui está separada por espaço. No traço F aqui, eu estou falando assim, olha, eu quero que vocês retornem a quarta coluna, o quarto campo, a partir desse corte que é o espaço, né? Então, aqui, ó, primeiro campo, espaço. Segundo campo, espaço. Terceiro campo, espaço. Quarto campo, ok? Então, vamos testar aqui um comando que dê certo, né? Um IP válido ou um nome DNS. Vou colocar aqui o site da Globo. Olha lá, pessoal. Então eu tenho conectividade, me retornou o valor 1. Se eu não coloco o traço F4, ele não funciona. Por quê? Porque eu tenho que especificar, né? Além do delimitador, qual campo que eu quero. Ah, vou colocar o campo 6. O campo 6 é a porcentagem, olha lá. Então, primeiro campo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto campo ele me fornece a porcentagem de pacotes perdidos. Como no da Globo eu consigo, né, ter conectividade, então eu tenho 0% de perda de pacote. Ok? Tá, então isso daqui é feito aqui, tá? Isso daqui tudo ele me retorna, então, 1 ou 0. E aí eu faço um if. Bom, se esse comando todo aqui, né, ele me jogou para a variável retorno o valor 1, é uma coisa legal. Quer dizer que o teste para aquele IP teve sucesso. Se não, se não me retornou 1, quer dizer que retornou 0. 0 indica falha. Então, o teste para o IP falhou. Tá bom? Então, assim que eu rodar esse laço todo aqui, ele vai testar para os 4 servidores. Testou para os 4 servidores, eu uso o comando sleep 60, né? Para que o script durma por 60 segundos, né? Durma por 1 minuto.
No 1000 por minuto, ele volta aqui, continua verdadeiro, ele vem aqui e testa novamente, ok? Vamos testar aqui rapidinho, então, esse script aqui, pessoal. Então, ele é o problema redes, tá? Vou apagar esse arquivo de saída aqui. Problema redes, tá bom, pessoal? E eu vou rodar ele agora. Deixa eu dar um clear. Bash problema redes. Vai ter que esperar um tempinho, né? Para testar os 4 endereços IP. E ele vai rodar para sempre, pessoal. Então, se eu quiser encerrar ele, eu tenho que apertar, né, no teclado Ctrl C. Monitoramento foi criado, ó. Então, por enquanto, ele testou apenas para o primeiro endereço IP. Já testou para o segundo. Esperar um tempinho para ele testar para os outros dois. Testou para o terceiro, também falhou, tá? São 4 endereços IP que eu coloquei como exemplo que não funcionam, tá, pessoal? Então, falhou para os 4 endereços IP. Se eu esperar mais um tempinho, ele vai fazer essa rodada novamente. Se eu esperar mais um minuto, ele testa novamente, tá bom? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar o script, vou dar um Ctrl C, beleza? E vou mudar o meu arquivo servidores. Eu vou colocar um nome DNS válido. Então, vou colocar logo aqui no meio, ó. www.globo.com, ok? E vou rodar novamente o script. Olha lá, pessoal. Então, teste para globo.com teve sucesso. Beleza? Então, é essa a ideia da aula de hoje, tá? Então, aqui são as referências bibliográficas. E nesse momento eu vou estar dando as dicas para a resolução do trabalho prático. Beleza? Tá. Questão, eu vou mostrar aqui e também vou mostrar o enunciado dela, tá bom? Então, deixa eu abrir o enunciado dela aqui. Pessoal, então a questão 1, veja só, eu quero que seja feito um backup, né? Pelo enunciado aqui gigante, eu já entendi que eu quero fazer um backup, né? De uns arquivos que estão em determinado diretório, eles sejam copiados para um outro diretório de destino, beleza? Só que isso pode ser feito apenas, só pode ser executado pelo usuário chamado user_admin, tá? Como que eu resolvo isso? Então aqui, pessoal, o problema pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é verificar se é um usuário válido, tá? Então, para verificar qual que é o usuário do sistema, no momento que está rodando o script, a gente tem que usar variáveis especiais que já existem no Bash Script, tá? Em uma das aulas eu falo dessa variável. Então, vou fazer um if aqui, tá? É para verificar se o usuário é um usuário permitido ou não. Tranquilo? Se for um usuário permitido, eu posso fazer backup. Se não for um usuário permitido, eu não posso fazer o backup. Tranquilo? Essa é a primeira ideia. Como que eu vou fazer o backup, pessoal? Primeiramente, para fazer o backup, eu tenho que conseguir percorrer, tá? Todos os arquivos que estão no meu diretório de origem. Bom, então, todos os arquivos que estão no meu diretório de origem, eu tenho que conseguir percorrer eles para obter o nome deles. Então, posso usar uma estrutura de repetição que percorre conjuntos de dados. Beleza? Tá. Então, dentro dessa estrutura de repetição, eu vou usar o comando de cópia. Aí eu vou copiar cada arquivinho, né, da minha origem para o meu destino. Só isso, pessoal, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Tentar separar as restrições. Essas aqui, tá bom? Então, são 3 valores que devem ser passados pelo terminal. Não esqueçam de atender, então, essas restrições. Questão 2, pessoal. A questão 2, o enunciado é muito grande, tá bom? Mas, basicamente, a ideia da questão é verificar se ultrapassou o número X de spans ou não. Então, aqui eu vou até mostrar para vocês aqui no
na minha resolução, tá bom, pessoal? Para vocês entenderem um pouquinho dessa questão, tá? Então, vou acompanhar junto com o slide para vocês entenderem melhor. Vamos passar aqui. Ó, para cada dia do ano é criado automaticamente um diretório de quarentena, onde as mensagens bloqueadas por serem suspeitas são armazenadas, tá bom? Então, ó, cada dia do ano eu tenho uma pasta, tá? Então, aqui seria 9/10/2006, aqui seria 21/6/2008, aqui seria 26/11/2009 e assim por diante. E dentro de cada pasta aqui, eu tenho uma outra pasta chamada spam. Vamos entender isso? Tá. Eu criei uma pasta aqui, então, chamada quarentena, tá? E aqui, ó, dentro da pasta quarentena, eu tenho uma pasta para cada dia do ano, beleza? Dentro dessa pasta, eu posso ter várias coisas, tá? O que me fala o exercício é que eu tenho uma outra pasta chamada spam. E aí, dentro dessa pasta spam, eu tenho que contar quantos arquivos tem aqui. Que aqui seriam quantos spams que tem nesse dia aqui. Então, por exemplo, se dentro da minha pasta spam tem mais do que 4 arquivos, então eu tenho mais do que 4 spams, tá bom? Aí eu tenho que notificar o usuário, notificar o administrador do sistema, beleza? Olha, para todas elas eu tenho, tranquilo? Beleza, então o que é a ideia? Contar quantos spams foram encontrados naquele dia. Deixa eu ir nas dicas que eu dei aqui para esse exercício. Entender a lógica das pastas e subpastas, que é o que eu mostrei para vocês agora. Tá? Usar comandos para listar e contar quantas linhas, pastas, arquivos tem dentro da pasta spam da respectiva data. Qual que é a ideia, pessoal? Bom, não é muito difícil, né? O mais difícil de entender são as pastas aqui. Mas o usuário vai passar como parâmetro a data que ele quer. Então, vamos supor que ele passou 2008, 06, 21. Então, o primeiro passo eu vou ter que conseguir chegar aqui, ó, aqui dentro, tá? Chegou aqui, eu tenho que conseguir contar quantos arquivos tem aqui. Então, tem um comando que eu consigo contar, né? Quantos arquivos tem aqui dentro. Beleza? Então, essa é a primeira parte do trabalho. Contar quantos arquivos tem dentro da pasta spam da data que o usuário escolher. Ok? Cadê a dica? Beleza. E aí, usar uma estrutura de controle, né? Vai fazer um if para verificar se foi ultrapassado no meu limite de spams na respectiva data. E, novamente, atentar-se para as restrições. Opa, essas restrições aqui, tá bom? Então, existem valores que devem ser passados pelo terminal. Beleza? Próximo exercício, a questão 3. Deixa eu ir nas dicas aqui. Pessoal, a questão 3, eu vou ter um arquivo de entrada com IPs. Tá? E os IPs que estão no arquivo de entrada, eles podem ser IPs válidos ou inválidos. Como resolver isso? Como verificar se é válido ou inválido? Então, eu criei meio que um passo a passo aqui, tá bom? Primeira coisa, eu vou ter que criar uma variável, né? Pode ser um string ou um vetor, vocês escolham, para armazenar os IPs válidos. Então, a princípio, começa vazia essa variável, tá bom? Mesma coisa para os IPs inválidos, e também começa vazio, tá? Próximo passo, eu vou ter que ler, né, esse meu arquivo de entrada, tá? Por quê? É nesse arquivo de entrada que eu tenho um endereço IP em cada linha, beleza? Então, usar comando para ler linha por linha, ou seja, IP por IP, do arquivo de entrada. Tá? Só que não basta apenas ler o IP e acabou. Eu tenho que conseguir quebrar aquele IP, né? Aqueles octetos. Porque eu tenho que verificar octeto por octeto para ver se é um octeto válido, tá bom? Então, aqui depois que eu faço isso daqui, né, que eu peguei uma linha em específica, um IP em específico, eu tenho que usar um comando para conseguir quebrar esse IP em octetos e armazenar, né, em um vetor. Beleza? Então, por exemplo, é o primeiro octeto na posição 0 do vetor, o segundo octeto na posição 1 e assim
por diante. Depois disso é só fazer os ifs, elifs e else. Aqui é else, tá, pessoal? Porque o tradutor, o corretor, não entende else e ele passa para eles. E eu não verifiquei aqui. Então, fazer esse if, elif e else para verificar se o IP é válido ou não. Para que fazer esse if e elif aqui? Esse if e elif seria para verificar, né, se é válido ou não. Então, testar essas condições aqui. Beleza? Deixa eu voltar na dica ali. A partir desta verificação, salvar o IP em uma das variáveis. Então, se depois dessa verificação a gente percebeu que é um IP válido, coloca nessa variável. Se percebeu que é um IP inválido, coloca nessa daqui. Ok? E novamente atentar-se para as restrições. Quais restrições? Essas daqui. Beleza? A questão 4 ninguém pegou para fazer, tá? Então não vou explicar ela. E a questão 5. A questão 5, ela não é complicada de fazer, tá? Basicamente, eu tenho esse arquivo de entrada com 6 usuários e o espaço que eles utilizam. Beleza? E eu quero gerar esse arquivo de saída com o espaço utilizado em megabytes, tá bom? E a porcentagem do uso, além do espaço total ocupado, que é a soma disso daqui, e o espaço médio ocupado, que é a soma disso daqui, né? Que é isso daqui, dividido pela quantidade de usuários. Tranquilo? Qual que é a ideia do exercício? Ele não é tão difícil, mas vai dar um pouquinho de linhas de código aí, tá bom? Vou mostrar para vocês através das dicas que eu coloquei. Questão 5. Primeiro passo, pessoal, tem que saber quantas linhas tem o arquivo de entrada, tá? Por que eu tenho que saber quantas linhas tem o arquivo de entrada? Para saber quantos usuários são. Porque sabendo quantos usuários são, eu consigo obter a minha média. A média vai ser o quê? O espaço total dividido pela quantidade de usuários. Beleza? Então tem que conseguir contar quantos usuários são. Tem que criar uma variável que ela vai somar os espaços, tá? É uma variável para somar cada um dos espaços utilizados aqui, para que depois eu consiga imprimir esse valor, tá? Vou ter que ter uma outra variável para pegar a média, né? Aí eu vou ter que, depois que eu consigo obter esse valor, eu pego esse valor e divido pela quantidade de usuários, para obter este valor aqui. Que mais? E aí sim, pessoal, aí começa as estruturas de repetição, né? Usar uma estrutura de repetição para ler linha por linha do arquivo de entrada. Depois eu tenho que separar cada linha do arquivo por palavras e colocá-las em um vetor, tá? Qual que é a ideia? Eu vou ler essa linha aqui e aí eu vou ter que separar, né? O vetor na primeira posição eu coloco o nome, na segunda eu coloco o espaço utilizado e assim por diante, tá bom? Opa, desculpa. Somente após a leitura de todos os usuários que será impresso e calculado. O que eu estou falando aqui? Não adianta eu tentar imprimir a porcentagem do uso, né? Tentar fazer o cálculo da porcentagem do uso antes de pegar e conseguir somar todos os espaços utilizados por todos os usuários. Tá? Então, somente após a leitura de todos os usuários que a gente consegue imprimir e calcular os seguintes itens: o espaço utilizado por cada usuário, a porcentagem do uso de cada usuário, o espaço total ocupado e o espaço médio ocupado. Beleza? Então, algumas coisas eu não consigo imprimir antes. Eu tenho que ler todos os usuários para fazer as continhas, os cálculos. E, novamente, atentar-se para as restrições. No caso, essas restrições aqui. Tá bom? Então, a aula de hoje é isso, tá? Me procurem para tirar dúvidas. Vão acontecer erros, é normal, mas não deixem passar esses erros. Podem me chamar aí que eu vou ajudar vocês. Bons estudos, bom trabalho e até mais, pessoal.